Boa noite. Como de sempre, continuando mesmo assunto, né, Salmo de hoje, né, sobre luz de Deus, né, que vem de Deus, e também importância de abrir porta de coração. E sempre falando isso, né? Então, como fazer isso, né? Isso que é importante, né? De manhã também estava falando sobre este assunto, né? Quando em Geórgia, a pessoa está ministrando Geórgia, está muito atento às coisas fora. Deve ser 5 sentidos, né? O homem tem contato mundo fora através de quê? Através de 5 sentidos, não é? Se não tem 5 sentidos, pessoa totalmente escuro, não tem contato nenhuma no mundo. Você vê através do olho, então sabe que a pessoa está em movimento, né? Através do olho, né? Pessoa cega, o que é? Não enxerga nada, né? Então, mas tem ouvido. Ouvindo barulho, voz. Então, detectando mais ou menos como é que é as pessoas. Através do nariz, cheirando, né? Através do tato, tocando, você sabe, aqui, essa é porcelana, essa é madeira, ou quando toca ser humano, então essa pessoa. Dá para perceber, né? Não é? E você colocando na boca, você sente sabor. Né? Você imagina, se não tivesse sensibilidade de sabor, comendo pedra, comendo arroz, igual. Não é? Tudo igual. Mas se você diferencia coisa gostosa, frio, quente, saboroso, através da língua. Quer dizer, através dos 5 sentidos. Olho, nariz, ouvido, língua, tato. Não é? Por isso, fala 6º sentido. Esses 5 todo mundo tem. Todo mundo tem. Depois dos 5, 6 sentidos. Tipo de intuição, né? Intuição não é que olhou, não é que ouviu, não é que cheirou, não é nada. Vem na cabeça. Não é? Outro tipo de contato com o mundo. Isso dá para entender? Então, se você corta todos os 5 sentidos, a pessoa fica no escuridão, totalmente escuridão. Quer dizer, perde totalmente contato com o mundo. Contato com o mundo. Você imaginando
você tendo contato através desses 5 sentidos. Né? Não é isso? Por isso, aquele livro famoso fala assim, né? Do escalada da montanha Carmelita, né? São João de la Cruz, né? No século XVI, já falava isso aí. Saindo da noite escuro, sem fazer nenhum barulho, silenciosamente saindo da casa, entrando no caminho da escalada da montanha. Assim começa a poesia dele. Né? Saindo da casa, o que significa? Saindo de si, saindo do corpo. O corpo tem esses 5 sentidos. Entendeu? Saindo fora. Noite escura, não enxerga nada. Não é só olho, ouvido, tudo parado. Silencioso, né? Total silêncio, né? Aí que você entra no mundo verdadeiro, mundo espiritual, mundo invisível. Senão é impossível, Né? Então, observando, pessoa ministrando Joré, mesmo assim, dando palestra, se alguém entra aqui, todo mundo olha assim, porque esse atrapalha. Entendeu? Né? Se alguém cai aí, todo mundo fica preocupado, como é que caiu? Fez barulho. Não precisa andar pensando. Se cai alguma pedra, alguma coisa do cima, fazendo barulho, todo mundo fica alerta, porque tem ouvido. Ouve. No momento que você ouve, já perde. Vida interior perde. Né? Não é? Presta atenção, né? Não é? Ministrando Joré, alguém entrando aqui, fazendo barulho, andando em cima do ponte, toca, né? Aí a pessoa olha assim. Orando assim, aqui está ausente, óbvio. Não dá para fazer 2 coisas. Né? Concentrava aqui, imaginando, irradiando muita luz, fazendo oração, né? E com bastante amor, você transmitindo luz, servindo como instrumento de Deus. Tá aí, né? Concentrado, compenetrado, né? Não é? Mas no momento que anda alguém, olha, aí aqui fica ausente, orando aqui, né? Entendeu? Então, preferível, eu acho que precisa treinar pouco, ministrar de orelha meio fechado, olho meio fechado. Não abre tanto. Ouvir não tem jeito, né? Ouve, né? Mas esse é menos atrapalhado. Atrapalha menos o ouvido. Pior é olho. Né? Por isso, pessoas que fazem meditação, mesmo no Zen budismo, fica fechado. Mas eles falam que não pode fechar totalmente. 80% fechado, 20% aberto, olhando fixo. Mais ou menos 1,5 metro, 2 metros, olhando, mas não está olhando, apenas aberto. Porque você se fechar totalmente, tem período de dormir. O ministro de olhar e começa a dormir. Entendeu? Perde a alerta, né? Então, aberto, mas não aberto para olhar as coisas. Não adianta olhar as coisas. Né? Então, aí, pouco a pouco, entrando na parte invisível, deixando esse mundo de 5 sentidos. Deixa de lado. Interessante isso aí, né?
Mesmo dando palestra, né? Tem gente que no meio do palestra levanta, vai para o banheiro, a gente observando. Né? Por que não foi antes de começar? Porque quando começa a dar vontade de fazer xixi. Incrível, né? Antes da oração não tinha vontade. No momento que começa a dar vontade, é brincadeira, né? Entendeu? Porque fica atencioso na parte. Mexe corpo. Então, tirar, eu acho que é treinamento, né? Isso é treinamento. Primeiro passo de treinamento, né? Minha mãe falava assim, pessoal, vocês têm fé ou não? Dá para saber? De repente, em cima do telhado, cai trovão, pá! Aí, se a pessoa sentado, calmo, quietinho, como se fosse nada acontecido, realmente alcançou alguma elevação espiritual. Tendo fé que não tem perigo, nunca vai cair em cima da cabeça de vocês. Né? Experimenta. Se cair, todo mundo vai correr assim. Corre. Esquece tudo, vai correr. Né? Fica assustado, né? Fica assustado porque na hora de perigo, a pessoa perde fé. Quer dizer, não tinha muita fé, né? Não tinha muita fé. Não tinha nenhuma segurança. Né? Sempre estava abalado. Então, quando não tem nada, a pessoa é calma. Quando acontece, fica desesperado. Se perde, desesperado. Né? Não tem tranquilidade, paz interior. Quer dizer, paz interior deveria ter sempre, em qualquer momento, qualquer acontecimento, né? Porque você acredita na proteção de Deus. Já Deus sempre protegeu, por que não vai proteger agora? Né? Então fica tranquilo. Não fica abalado. Não é? Então eu acho que esse é o primeiro treinamento. Abrir o coração significa isso. Se a gente fica abalado através dos cinco sentidos, né? Sinal que coração, porta do coração está ainda fechado. Acha que está aberto, mas não está aberto, está fechado. Né? Por isso aqui fala, abram o homem, todo mundo, né? Completamente a porta do coração. Não é abrir pouquinho, abrir todo, totalmente. Intensa luz divina já começou a brilhar. Luz está brilhando no espaço. Se você não abre, mesmo que luz brilha, não penetra nada. Quer dizer, não deixa entrar. Né? Então, duas coisas, né? Deus quer abençoar, quer conceder graça imenso, infinito, para o ser humano. Mas o ser humano também tem que aceitar, tem que abrir, aceitar. Né? Descendo muita coisa boa, maravilhoso. A pessoa está fechado, bom, como é que vai entrar? Né? Se descer, você faz assim, aí receber. Não recebe, mas a pessoa está fechada. Fechado porque tem alguma coisa dentro. Apegado, coisa que não vale nada. Apega assim, né? Aí não entra. E reclamando que Deus não abençoa, Deus não concede graça, não acontece nada.
Porque está fechado. Né? Mão está fechado, coração fechado, tudo fechado. É impossível entrar, penetrar. Então, isso me ensina vários pontos importantes, né? Desapegar, não preocupar, porque se você preocupa, aqui fecha, não entra luz. Pá, fecha. Uma coisa incrível. Né? Então, eliminar preocupação, entregar na mão de Deus. Porque, na verdade, preocupação é muito besteira, né? Muita ignorância, né? Você preocupado dia de manhã, amanhã, será que vai melhorar? Vai acontecer alguma coisa por causa da preocupação? Não acontece nada. Porque preocupação não leva a nada, não traz nada. Né? Só peso, só dor de cabeça. Não dá para dormir, passa mal. E, além disso, fecha a cabeça, não entra luz de Deus, não entra. Né? Eu uma vez encontrei uma pessoa aqui, eu acho que mais de 40 anos ficou dentro da montanha fazendo aprimoramento, aprendendo com um mestre, né? Então, perguntei o que fez, o que precisava fazer. Duas coisas, concentrar e tirar tampa da cabeça. Quer dizer, falando mais simples, não preocupar nada, deixar aberto aqui, coronária, né? Abrir, porque fechado. Entendeu? Então, fechado, aí não entra luz. Como é que vai entrar? Né? Para colocar luz, Deus não vai abrir. Abrir é a gente que abre, não é? Noite, a gente fecha a casa, janeira tudo, né? Aí dorme. De manhã, quando chega de manhã, levantando o sol, você tem que abrir janeira, tem que abrir janeira de dentro para fora, né? Porta você abre assim, né? Se não abrir, continua a noite, não entra a luz. Entendeu? Então, quem abre é ser humano. Isso é liberdade. Abrir, não abrir, depende da pessoa, né? E não abriu, não recebeu graça, não recebeu luz, reclamando, paciência, né? Deus também não pode fazer nada. Entendeu? Então, pelo menos tem que fazer esforço para abrir, tirar essa preocupação, entendeu? Ou tirar esse apego. Abrir mão, abrir coração. Né? É coisa simples, né? Nada complicado, mas para isso demora muito. Concentração, né? Então, falava assim, como é que fez para concentração? Anos, todo dia fazia assim. No Japão tem deck, né? Deck assim, redondo, né? E colocava em cima do dedo, deixar para não cair. Porque não é fácil. E mesmo esse, você, se não concentra, cai. Então, para você manter, é muita concentração. Muita concentração. Se vacilar pouco, já cai. Então, demora anos para você conseguir ficar parado em cima do dedo. Né? Quer dizer, esse é treinamento, né? Treinamento, não é? Mesma coisa, ministrando de oré, você imaginando a luz está saindo, indo para longe, atravessando a pessoa. Primeiro pensa, mas depois desvia pensamento. Para manter isso 30 minutos, você acha que é fácil?
Não é fácil, né? Não é nada fácil. Então, treinando pouco a pouco. Primeiro 1 minuto, 2 minutos, conseguiu. 5 minutos, conseguiu. 10 minutos, conseguiu. Né? Assim, né? Então, a gente fala que não pode conversar, mas, na verdade, não tem chance para conversar. Você concentrado, compenetrado, como é que vai conversar? Ou ouvir conversa dos outros? Impossível. No momento que você conversa, já totalmente fora de concentração. Duas coisas não dá para fazer. Conversando, concentrando, essa aí precisa ter muita elevação espiritual. Quase impossível. Né? Então, a espiritualidade é isso aí, né? Como a pessoa concentra, né? E despreocupa. Não pensa nada, porque sabendo, acreditando que Deus vai cuidar tudo. Vai acontecer coisas maravilhosas, cada vez mais. Não se preocupa, nem dia de manhã. Né? Mas parece fácil e difícil, né? Mas tem que enfrentar essa dificuldade. Né? Então, esse significa que abrir o coração. Quando abre o coração, aí começa a entrar. Mas é interessante, quando começa a entrar muita luz, penetrar muita luz, a pessoa não pensa mais. Interessante. Luz é tão gostoso, luz é tão, não sei como expressar, saboroso, né? Aquece o coração, sente muita felicidade dentro do coração, você não preocupa mais. Quer dizer, eu acho que, de uma certa forma, transcende tempo e espaço. Não precisa preocupar dia de manhã, porque não tem dia de manhã. Porque transcende. Entendeu? Passado, presente, futuro, fica uma coisa só. Você está em cima quando começar a penetrar a luz de Deus. Uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. Então, mesmo que não consegue, pensando, né, isso seria objetivo, ponto final da fé, né? E, passo a passo, encaminhar, escalar a montanha, né? Interessante isso aí, né? Porque aqui está falando assim: abram o homem completamente a porta do coração. Intensa luz divina já começou a brilhar. Então, como o sol brilhando, clareando o mundo inteiro, quer dizer, clareando a humanidade inteira, né? Porque sol é uma coisa interessante, né? Não faz distinção bem do mal. Você é muito mal, então você não vai receber luz do sol. Não fala assim. Pessoa boa, ruim, mesmo jeito recebendo luz, não está? Para uma pessoa é pouquinho luz do sol, é fraco, outra pessoa é forte, não é igual. Entendeu? Então, é como se fosse uma prova, né? Luz descendo muito forte. Agora, não sou messiânico, não é só vocês. Pessoa totalmente fora, que a pessoa consegue pouco de concentração, consegue meditar pouco, afastar dos 5 sentidos, começando a sentir mesmo efeito. Agora mesmo estava falando. Isso é interessante. Eu já falei para vocês, né? Quando começa a penetrar, né? Pode entrar através do testa, ou do coração, ou da barriga. Mas quando começa a entrar aqui no coronária, mexe aqui.
Mexe. É uma coisa impressionante. Alguém mexendo, alguém colocando a mão e mexendo. Mexendo parece miolo. Uma sensação meio desagradável, mas ao mesmo tempo é gostoso, parece estar mexendo. Então, esta mesma sensação acontecendo não só messiânico, para outra pessoa. Talvez menos acontece dentro do templo, dentro dos membros, porque não faz esforço. As pessoas de fora, muitas vezes, não tem nem de orar. Não tem nem de orar. Né? Então faz muito esforço. Desapegar, abrir o coração, sair destes 5 sentidos, né? Diariamente meditando, exercitando, né? Espiritualmente. Então nos penetra. Não é? Porque para Deus é igual, né? Para ser membro é privilégio conhecer o Joré. Mas até que ponto, né? Até que ponto? Se não esforça, não adianta nada. Muitas vezes o pessoal de fora vai mais longe, entendeu? O pessoal do dentro fica mais atrasado. É. Isso é interessante. Né? Então isso está acontecendo no mundo inteiro, mesmo no Brasil. Pergunta às pessoas, que pessoas fazem um pouco de exercício. Todo mundo falando isso. Descendo muita luz, fala. Não sabe, mas até agora essa luz, a pessoa não sentia, mas agora está sentindo. Muita luz. Né? E isso modificando do esquerda para a direita, estava direita para a esquerda. Material, lado material, precedia espírito. Né? Agora não, espírito precede matéria. Uma coisa interessante. Então, por exemplo, se a pessoa entra nessa faixa, começa a receber muita luz, a atitude da pessoa muda. Isso é interessante. Antigamente, primeiro treinamento é atitude. Você sentar bem, entendeu? Andar bem, né? Corpo espiritual, em primeiro lugar. Né? E depois entrar para o lado espiritual. Mas agora não. A pessoa entrando no lado espiritual, o corpo obedece. O corpo fica sem fazer nada. Sem fazer nada. É maravilhoso, né? Não é? Então, se a pessoa tem problema físico, doença material, se a pessoa acerta o lado espiritual, começa a entrar muita luz dentro da pessoa, doença desaparece, óbvio. Não tem problema. Muito mais rápido. Entendeu? Parte material obedece lado espiritual. Né? Então, como é importante lado espiritual? Muito interessante isso aí. Né? Por exemplo, para ser salvo, o que Messan falava, primeira coisa, você tem que salvar os outros, ajudar os outros. Né? Então, essa pessoa sente gratidão natural para Deus, ao mesmo tempo, pessoa que dedicou. Né? Você vai longe para ministrar de ouro, a pessoa está deitada, ficar em casa, não dá para sair. Você vai, pegando ônibus, trem, vai lá, ministrando de oré, ajudando, a pessoa começar a levantar. Né? Não é? Então, duas coisas, né? Natural, você serviu como instrumento de Deus, mas ao mesmo tempo você fez esforço para ir lá. Então, a pessoa agradece a Deus, ou mais agradece a pessoa que foi lá. Não tá? Pessoa que dedicou. Né? Então a pessoa recebe, aquela pessoa me ajudou, me salvou. Pensando, né? Pensando, né? Então essa gratidão vem através do fio espiritual.
atinge a pessoa, queimando máculas, tirando máculas, a pessoa então começa a purificar, começa a melhorar o nível espiritual. Né? Aí as coisas boas começam a acontecer. Porque salvou a pessoa, ajudou a pessoa, recebeu a gratidão da pessoa. Né? Natural, Deus também abençoa, né? Deus também ajuda essas pessoas. Né? Então recebeu dois lados, de Deus e do homem. Veio de duas direções, de cima e da pessoa. Não é? Então esse sentimento, você começa a ficar mais sensível, cada vez começa a sentir, cada vez toca mais o coração. Por exemplo, fazendo assim, né? O culto, também pequena explicação, né? Então, muita gente que está totalmente fora, isolado, que não tem nenhum amigo, não tem ninguém que ministra de oré, não tem nem lugar para fazer oração, assistindo, né? Participando, né? Acompanhando com a gente, né? Como você está aqui, né? Muito longe, mas não tem distância. Rezando, recebendo de oré e ouvindo, né? Então, essas pessoas saindo de muita solidão, de tristeza, estado bastante caótico, né? E agradece. Esse agradecimento vem através do fio espiritual, chega para cá, né? Chega para cá. E chega para mim também, né? Então, interessante, isso a gente sente no coração, Aquelas coisas que até agora não sentia muito, agora muito forte esse sentimento de gratidão. Sei que muita gente está agradecendo. Então, fazer o máximo possível, atender, né? Cada vez ficasse mais, pessoa mais contente, né? Entendeu? Aí não dá para deixar de fazer, né? Tornando compromisso, né? Mas é compromisso agradável, cada dia melhor. Né? Por isso eu acho que essa é uma forma de salvação. Para a gente ser salvo, tem que praticar. Né? Como é importante receber o sentimento de gratidão dos outros. Como é maravilhoso você ajudar os outros, sem interesse nenhum. Né? Sem interesse. Só para ajudar. Ajudando, recebe ajuda. Dando, recebe, né? Como falava, né? Se não dá, não recebe. Tem que dar. Sem esperar nada, né? Sem esperar recompensa, né? Então, próprio ato de dar é prazer, é gostoso, uma coisa maravilhosa, né? Assim foi feito, né? Então, Deus emitindo, irradiando muita luz, se o homem, ser humano, quando consegue captar, quando consegue receber, abrindo o coração, maior alegria é Deus, né? Deus ficaria muito contente, né? Então, este é nosso esforço, né? Então, o primeiro passo, eu acho que fazer esse esforço, né? Se vocês fazem as coisas espirituais, evitar o máximo possível. Se tiver alguma coisa que pensar, fazer, deixa depois. Primeiro eu vou rezar, primeiro ministrar de oré,
Depois que termina, eu vou fazer. Né? Tem que separar. Tem que separar e fazer com todo o coração, né? Todo esforço, todo espírito, né? Concentrado. Entendeu? Eu acho que isso seria o primeiro passo. Primeiro passo, dentro dos 5 sentidos, eu acho que o que atrapalha é olhos. Olho é porque só olhando fora. Esse olho é terrível. Olha só dentro, não olha para você mesmo. Mesmo material. Né? Olhar para você, você tem que ter espelho. Mas através do espelho você olha a sua cara, né? Não é? Um dia de manhã, essa vinha de manhã, uma senhora, bem nova ainda, mocinha ainda, né? Deve saber quem é. Né? Rosto é muito sereno, muito bonitinha, muito bonita, né? Mas tinha, diz que, profunda depressão. Sabe o que precisa fazer nesse caso? Olhar espelho, olhar a cara dela. Engraçado. Olhar a cara dela. Aí, depressão sai fora. Entendeu? Sabe como é que é? A pessoa está bem. Né? Ainda não atingiu rosto. Né? Não atingiu. Isso vai demorar alguns anos. Se você é depressivo, 5, 6 anos, começa a marcar rosto. Fica feio. Primeiro não fica feio. Mantendo beleza ainda. Né? Mas vem pensamento feio. Vem pensamento depressivo. Então entra na depressão. Para sair disso aí, olhar no espelho. Olhando no espelho, você vê cara bonita. Você olha bonito, aí você sai dessa depressão. É interessante isso aí. Verdade. Eu quase ia falar, você olha esse espelho, mas não tinha oportunidade. Se for outra vez, eu falaria. Não precisa você ficar depressivo, não. Olha, espelho, você é muito bonita, muito sereno. Se não fala, você não percebe que tem depressão. Impossível você imaginar que ela tem depressão, né? Mas tem depressão. Quer dizer, esse lado material físico é assim, entendeu? Né? Mas não pode durar muito. 1 ano, 2 anos fica feio. Agora não. Tem que sair logo. Né? Isso existe, viu? Não é só ela, não. A pessoa recebeu corpo material tão belo, né? E não tem motivo para entrar na depressão. Não dá para entender. Entendeu? Então, pensamento, espírito, independente da física. Físico não tem. Então, nesse caso, ao contrário, você olhando o físico, você sai. Né? Você sai. Agradece a Deus, como foi feito, né? Perfeito. Né? Muito bonita, né? Muito bonito, né? É agradecer a Deus. Até pecado você entra na depressão. Coisa tão maravilhosa, né? Entendeu? É muito interessante isso aí. Né? Então, como é esse ser humano, né? Ponto que entra depressivo, entra pessimista. Pequenas coisas que não tem sentido nenhuma. Mas pega. Né? Então tem que saber esse ponto fraco. Né? Todo mundo tem ponto fraco. Né? Hoje mesmo, uma pessoa estava
estava muito indignado, injustiçado e reclamando, né? Reclamando a pessoa, né? Com toda razão. Não é que não tinha, tem razão. 100% razão. Aí ficava muito bravo, né? Aí na hora eu não percebi. Depois, pensando nesse caso, percebi o seguinte: por que a pessoa não fica tão bravo? Era mesmo. Por que fica tão bravo com os outros? O motivo seria ficar bravo. Se ficasse bravo da própria pessoa, isso seria motivo para você progredir, né? Não é? Então, pouca gente fica bravo consigo mesmo. Muito fácil ver a pessoa ficar brava com os outros. Entendeu? Vocês ficou bravo com vocês mesmo? Não fica bravo, não. Engraçado, né? Fica bravo pensando, por que estou assim? Por que não consigo vencer mal que está dentro? Entendeu? Não consegue vencer. Então, aquele que não consegue vencer, a gente tem que ficar bravo, você mesmo, né? Lutar dentro da pessoa, vencer o mal que está dentro, né? Esse é maior coragem, né? Isso me fala, verdadeiro herói, ato heróico. Vencer o inimigo é mais fácil, inimigo fora, né? Matar, vencer é fácil, mas matar o mal que está dentro é muito mais difícil. Precisa muita coragem, muita força, quase heróica. Quem vence é herói, mesmo fala. Verdadeiro herói, no ponto de vista de Deus, né? Deus elogia essas pessoas. Puxa, você venceu. Essa é glória, né? Mas a pessoa não quer vencer, não. Fica muito bonzinho com o inimigo, né? Não fica bravo. Porque não vê que isto é falha, isto é parte fraca. Tem que vencer para você melhorar. Se não vence, não melhora, né? Aí procura rezar a Deus, receber a luz, com essa força de Deus, a gente vencer o mal que está dentro, né? Primeiro, nem enxerga mal, tudo bonzinho dentro. Entende? Isso que está errado, né? Mesmo como ele lutava, ele mesmo, né? Lutava. Pequenas coisas, né? E eu acho que luta contínua, né? Sem parar. E consegue fortalecer a alma, né? Senão a alma não fica forte, fraco. Não consegue fazer nada na vida. Não consegue fazer nada. Entendeu? Consegue viver, né? E outra coisa que estava olhando, né? Estou observando, né? Principalmente essa relação da mãe, do filho. Por exemplo, assim, mãe sacrifica para filho. Sacrifica para filho. Faz tudo para filho. Não é? Então, essa criança, quando cresce, também faz isso, né? Então, o que acontece? Própria pessoa, própria mãe, não consegue, porque totalmente dedicado, né? Então, falta de crescimento espiritual da mãe, sacrifica, né?
Eu acho que aí tem que ter uma certa independência. Criança, criança. Mesmo você deixando, ele cresce sozinho. Cresce sozinho. Não precisa ficar em cima. A gente tem que crescer. Mãe também tem que crescer. Né? Mãe também tem que crescer. Se ficar atrás das crianças, você perdendo tempo. Perdendo tempo. Né? Isso é no caso que tem filho, no caso da mãe, ou seja, pai, né? Mas mesma coisa, a pessoa dedica para outra pessoa. Né? Esquecendo o aprimoramento da própria pessoa. E depois que cresceu, mesmo nível. Entendeu? Acha que tem que cuidar, senão não cresce, né? Mas não. Tudo cresce sozinho. Aprende sozinho. Então a gente também tem que fazer este esforço. Individual, né? Por isso chama indivíduo, né? Ser humano tem dualidade. Indivíduo, essa própria pessoa, e pessoa, persona. Não fala personalidade. Personalidade é máscara. Máscara. Não é verdadeiro. Verdadeiro indivíduo. Né? Então tem que crescer indivíduo, individualidade da pessoa. Aprendendo. Aprender, né? Não aprender junto, não adianta. Não aprende.